Fala, terceirão, firme, vamos fundo aí, virão, vamos. Agora é pra valer, vamos pegar toda essa aula de química orgânica, rever ela aí para fortalecer aí o seu conhecimento, tá? E vamos começar nessa primeira aula de introdução de química orgânica aí, ó, com o histórico da química orgânica. E vamos começar com esse histórico da química orgânica, poderíamos até iniciar ele falando da biogênese ou da biogênese, mas nós vamos começar aí pela pré-história. Na pré-história a gente já manipulava a orgânica, né? Através da fermentação da uva, nós obtemos o vinagre, o vinho, o próprio álcool, né? E também na pré-história, através da produção do sabão e do corante. Então a orgânica já era presente na nossa vida, aí, no nosso dia a dia, dos nossos antepassados. E hoje em dia a orgânica explodiu através de quê? Através da fonte de matéria-prima da orgânica, que é o petróleo, né? Através do petróleo, hoje nós produzimos a gasolina, o gás de cozinha, o óleo diesel, o utensílio de plástico, que são os polímeros, né? Esse que fez com que o conceito de química orgânica também mudasse, química do carbono. E aí nós já vemos a presença da química orgânica, e essa química orgânica ela veio se solidificar como composto orgânico através de Bergamo em 1777. Bergamo introduziu a expressão compostos orgânicos. De acordo com Bergamo, composto orgânico era substância extraída de organismo vivo, e composto inorgânico era substância do reino mineral, ou seja, todas aquelas substâncias que eram extraídas de animais e vegetais era caracterizado, era determinado como compostos orgânicos, era separado para o grupo dos orgânicos, e aqueles compostos que vinham do reino mineral, das rochas, era separado para o grupo de compostos minerais, compostos inorgânicos, e aí surgiu essa primeira divisão, o que era composto orgânico, o que era composto inorgânico. E partindo dessa classificação, né, surgiu também uma nova concepção. Essa concepção era que composto orgânico não poderia jamais ser sintetizado pelo homem. Jamais poderia ser sintetizado pelo homem. Professor, mas o que é isso? Isso significa que composto orgânico não poderia ser produzido em laboratório. Composto orgânico não tinha como ser produzido em laboratório a partir de uma substância inorgânica, né? Haja visto que a substância para a produção desse composto seria necessária a existência de uma força vital. Ou seja, segundo o Benzelion, né, Jacob Benzelion, né, foi quem criou essa teoria da força vital, a teoria do vitalismo. Segundo ele, só era possível produzir em laboratório uma substância orgânica a partir de uma inorgânica se dentro da inorgânica existisse uma porção orgânica. Olha só, é como se eu tivesse uma porção inorgânica, né? E eu colocasse uma pitadinha de porção orgânica. Depois que eu reagisse ela se transformava em orgânica. Ou seja, só foi possível transformar ela em orgânica porque eu coloquei uma porção orgânica dentro. Esse era o conceito que defendia o nosso querido aí, Jacob Benzelion, 1807, tá? Essas datas é mais para você situar no tempo, não tem muito valor isso não, tá certo? Então, continuando aí, em 1828, Frisch-Wöhler quebrou a teoria da força vital. 1828, Frisch-Wöhler quebrou a teoria da força vital. Ou seja, ele pegou uma substância, que é o cianato de amônio, uma substância inorgânica. Olha só, não colocou nada junto do cianato inorgânico, apenas aqueceu. Esse triângulozinho significa aquecimento. E a substância se transformou no líquido cristalino, que é a ureia, que é um composto orgânico. Ou seja, a ureia está presente na boa parte da urina dos animais aí, que são orgânicos. Então, através de uma substância inorgânica, sem a presença de nenhum composto orgânico, ele originou um composto orgânico. Então, o Frisch-Wöhler quebrou a teoria aí, ó, do seu mestre. Na verdade, ele trabalhava junto com Jacob Benzelion, era meio aprendiz, era meio aluno, né? Aluno aí superando o seu professor aí, essa é a tendência da vida aí, né? Sempre ser substituído, é um caminho da vida. E aí surgiu a orgânica, né? Substância que contém átomo do elemento químico carbono. Pessoal, depois
da quebra da teoria da força vital, o vitalismo continuou por um bom período ainda, né? Mas de vez em quando novos químicos pegavam uma substância inorgânica que se transformava em orgânica, e aí com o tempo a teoria da força vital foi ficando para trás, e aí surgiu essa nova concepção de orgânica, e até o conceito de orgânica foi mudado, não era mais aquele definido por Bergman, que é a parte da química que estuda os organismos vivos, animal e vegetal. Aí surgiu esse novo conceito, que é o conceito atual, que é o seu conceito aqui da modernidade, que é química orgânica, é o ramo da química que estuda os compostos do elemento carbono, que são denominados de compostos orgânicos. Então hoje, se alguém perguntar o que é que estuda a química orgânica, tu vai falar o Czão, carbono. O que é que estuda a orgânica? Estuda o carbono. É o carbono que ela estuda. Então daí esse carbono, ele aflorou muito, tem suas propriedades, onde a gente vai entrar. Lembrando que esse carbono existe também em substâncias inorgânicas. Existe também, existe. Nós vimos na química do primeiro ano, na química do segundo ano, com o próprio cianato de amônio aí, da teoria da força vital, ele tem carbono e ele não é orgânico. O gás carbônico, esse que eu falo, eu jogo gás carbônico fora, ele tem carbono e não é orgânico. O ácido cianídrico, o ácido da maniva braba, né? Que aqui no Parazão se forma o quê? Se forma aqui ou a maniçoba, aquela comida típica, ele tem carbono, mas ele não é orgânico, ele é proveniente de um vegetal, mas ele não é orgânico. Então, pessoal, qual é a diferença de carbono da orgânica e carbono para inorgânico? O carbono da orgânica, obrigatoriamente, ele tem uma característica inata a ele, que é formar cadeia. Já os da inorgânica, ele morre em si mesmo, daqui ele não tem mais para onde ir, nenhum gás carbônico, nenhum dos compostos, que são outros compostos, não são só esses, mas eles não formam encadeamento, por isso que ele pertence à química inorgânica. E o carbono, ele não está só, né? O carbono, alguns elementos formam praticamente todos os compostos orgânicos. Esse composto orgânico não é formado apenas pelo carbono, é formado pelo carbono e seus parceiros, né? Os principais parceiros são chamados organógenos. Os organógenos são o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Mas nós temos outra ainda que vai aparecer como fósforo, o próprio enxofre, também os haletos, né? Que o elemento da família 7A vai aparecer aí. Então, mas os principais são esses, o carbono com 4 ligações simples, o hidrogênio com 1 ligação simples, o oxigênio com 6 elétrons, quer dizer o quê? Que falta 2 para 8, 2 ligações, e o nosso nitrogênio aqui, 5 elétrons, significa que ele falta 3 elétrons para se estabilizar segundo a regra do octeto, tá certo? Então aqui, esses elétrons corresponde o total de elétrons que cada átomo tem nas suas eletrosferas. Não podemos esquecer disso, tá certo? E aí o carbono cuja massa é 12, número de prótons é 6. Esses 6 aqui nós vamos fazer a distribuição no diagrama de Linus-Pauling, que vai ficar com 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui na primeira camada K e 4 elétrons na camada L. Nos subníveis de Linus-Pauling vai ficar 1s2, 2s2 e 2p2. Significa que o carbono está no segundo período da tabela periódica e no grupo 14, que é a mesma coisa que nós chamamos na sala de aula de 4A. O carbono possui 4 elétrons na camada de valência. O carbono possui 4 elétrons na camada de valência. E isso significa que ele compartilha esses 4 elétrons através da ligação covalente, uma ligação que predomina dentro da orgânica, que é a ligação covalente, tá certo? Na próxima aula a gente vai falar sobre as propriedades do carbono, a gente vai começar a nos aprofundarmos aqui, para que nós possamos dar continuidade essas aulas da orgânica, tá certo? Até a próxima aula, nossa segunda aula. Como eu falei anteriormente, são aulas curtas, para que você não se canse. Aí você terminou aí, deu uma respiradinha e vai lá na segunda aula, vai na terceira, vai na quarta. Abraço aí, até a nossa próxima aula. Tchau.